eu queria te falar que nós estamos iniciando hoje uma série de palavras que vai iniciar hoje no nosso culto, na transmissão online do Jovens Church, mas ela perdura no nosso Instagram. Então fique ligado durante a semana que nós vamos postar alguns vídeos ministrando acerca dessa temática que o Senhor ministrou ao nosso coração. E a palavra que o Senhor tem nos dado nesses dias é: o mundo é a nossa paróquia. Essa é uma frase muito conhecida de John Wesley. Eu vou falar um pouco sobre a vida desse homem, que foi um dos heróis da fé, que desde criança, desde muito novo, ele foi discipulado, ele foi criado, ele foi doutrinado pela sua própria mãe no Evangelho. E ele foi criado de uma forma muito religiosa, podemos dizer assim. Aos 5 anos de idade, John Wesley estava numa situação em que a sua casa começou a pegar fogo. Ele passou por uma situação de incêndio dentro da sua própria casa. E a sua família toda começa a sair daquele ambiente, começou a sair daquela casa. E quando os pais dele chegaram fora, ali no ambiente de fora da casa, eles notaram que John Wesley não estava entre eles. E eles ficam apavorados porque as chamas do fogo não permitiam mais o acesso dentro da casa. E eles começam a levantar um clamor em volta daquela região, em volta daquela situação, começam a clamar, começam a orar e suplicar a Deus para que de alguma forma guardasse a vida daquele homem. Os vizinhos também começam a clamar, mas começaram a agir. Eles fazem uma espécie de escada humana, um subindo nos ombros do outro, para alcançar John Wesley, aquela pequena criança de 5 anos, que estava no 2º andar. Eles conseguem finalmente retirá-lo dali, e quando ele sai, algo acontece, aquela casa desmorona em fogo. E John Wesley, por isso, ele é conhecido como a tocha que foi retirada do fogo. Por essa situação, mas também por ter sido um homem que, de fato, queimava por uma causa maior. O tempo foi passando e John Wesley, ele entra numa universidade e ele convida alguns alunos, algumas pessoas daquele lugar para fundar e começar a se reunir no que conhecemos de Clube Santo. O que era o Clube Santo? Era um ajuntamento de crentes para estudar a palavra, era um ajuntamento, uma reunião para orar, para ministrar, para pregar o evangelho. E eles começaram a pregar em alguns locais, em algumas prisões. E o tempo foi passando, John Wesley literalmente vivendo ali por uma causa. Ele entra numa embarcação em rumo aos Estados Unidos. Ele sai da Alemanha e ele vai em rumo aos Estados Unidos para pregar o evangelho. E naquela embarcação ele encontra e conhece os irmãos moravianos. E ali naquela situação, naquele trajeto, acontece o inesperado. Acontece uma situação de uma tempestade muito forte, uma tempestade que, digamos, era ameaçadora. E aquela situação gerou um certo medo no coração de John Wesley. Aquela situação gerou um coração medroso. Ele ficou com muito medo de morrer de acordo com aquela situação. Mas algo chamou a atenção na vida daquele homem. Ao observar a postura dos irmãos moravianos, ele foi tocado pela presença de Deus. Porque naquela situação de caos, naquela situação de pavor que estava acontecendo externamente, ele olhou para os irmãos moravianos e eles estavam levantando clamor e adoração a Deus. Eles estavam cantando a Deus naquele momento. E a partir disso, John Wesley começa a sondar o seu próprio coração. Porque ele estava com medo de perder a vida e ele começou a olhar para aquilo que aqueles irmãos estavam fazendo e era ali que ele estava enxergando vida. Pouco tempo depois, ele está numa reunião juntamente com esses irmãos e naquela reunião o Senhor marca profundamente a vida de John Wesley. Ele é tocado pelo Espírito Santo e naquela situação ele literalmente recebe do Senhor o entendimento claro e real de que ele era um homem chamado por Deus para um propósito. Ele diz que naquele momento, ele até entendeu que o novo nascimento da vida dele aconteceu naquela reunião. E algum tempo depois, John Wesley volta para a Alemanha e ele encontra um irmão chamado George Whitefield, que ele era um irmão que pregava o evangelho do Senhor em muitos locais públicos da cidade. Ele pregava em praças, em ruas, em bairros. E John Wesley, queimando por aquele propósito, ele se junta a esse irmão. E ele começa também a pregar em locais públicos, em locais em que muitas pessoas poderiam ser tocadas pela palavra.
Mas ele também começa a pregar dentro das paróquias. E pregando nas paróquias, ele começa a ter conflito com os líderes da época, os líderes religiosos que defendiam os padrões religiosos da época. E por pregar uma palavra com um teor muito forte, com um teor muito verdadeiro, muito pesado, ele confrontava o mundanismo daquela época. Ele acaba sendo proibido de pregar nas paróquias. E é nesse momento que John Wesley olha para toda essa situação e diz: por que me importa a proibição de pregar nas paróquias? Porque quando eu olho para o mundo, eu entendo que o mundo é a minha paróquia. E ele pregou por todos os locais em que ele estava passando e muitas pessoas, muitas vidas foram alcançadas. E hoje eu estou aqui em frente a um local da nossa cidade que é como se fosse um presídio, uma espécie de presídio educacional para jovens e adolescentes da nossa cidade. Hoje eu estou aqui. O que significa eu estar aqui ministrando essa palavra para você? Porque eu quero associar esse princípio com a vida de Paulo. Paulo foi um grande homem de Deus, que em certos momentos de sua trajetória ele se encontrava em presídios, mas ele aproveitou toda aquela situação para escrever carta às igrejas, para escrever cartas que iam guiar e governar a obra missionária de Cristo. Paulo, ele não se bloqueou no fluir da palavra, mesmo estando bloqueado e privado de fluir geograficamente. E hoje eu estou aqui para ler com vocês o que Paulo escreveu na carta aos Colossenses, no capítulo 4, a partir do verso 2. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse, que nós vamos ler Colossenses 4, a partir do verso 2, que diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. A partir do que Paulo escreve, eu entendo alguns princípios que eu posso relacionar com esse entendimento de que o mundo, de que a cidade em que eu estou inserido como igreja para manifestação do Evangelho, a cidade a qual o Senhor me plantou para que a obra dele fosse expandida, o mundo a qual eu estou atualmente é onde eu faço de plataforma para a pregação do Evangelho. E entendendo acerca da vida de Paulo, que estava numa situação de prisão, estava numa situação de impedimento, de fluir ali de um lugar para o outro, mas ele governava a obra de Cristo, mesmo dentro daquele ambiente. E muitas vezes nós até vemos pessoas que estão dentro de prisões governando obras malignas, mas Paulo não. Ele estava preso governando a obra que gerava vida e não morte. E eu entendo 3 princípios que eu quero ministrar ao seu coração acerca da vida de Paulo. Paulo nos mostra logo de início que nós precisamos colocar em primeiro lugar aquilo que deve ser primeiro em nossas vidas. Ele já começa falando: persevere na oração. E o entendimento que nós temos que ter é que a nossa vida relacional com Deus, ela deve vir primeiro, antes de todas as coisas. O nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de oração, é o que de fato nos traz vida. É o que de fato nos mantém, é o oxigênio que nós precisamos para a nossa vida espiritual. A vida de oração de qualquer pessoa, a minha, a sua, é aquilo que nos mantém firmes, é aquilo que nos mantém de pé. E Paulo, ele fala um primeiro ponto sobre oração: persevere. Perseverança fala com que eu traga lenhas para que aquele fogo permaneça aceso. Muitas vezes cantamos: eu ainda tenho lenha. E glória a Deus por isso, que nós possamos trazer essas lenhas para que a chama no meu coração, ela não se apague. Então traga as lenhas, tá? Talvez o seu coração esteja chegando nas cinzas, sabe? Peça para que o Senhor abane as cinzas do seu coração, para que você permaneça perseverando no relacionamento com Ele, que é o único capaz de gerar vida no seu interior. Paulo também nos fala sobre vigiar em oração. E essa vigilância, ela vem de fato, vigia. E um vigia, ele não possui um espírito sonolento.
Um vigia não possui um espírito de apatia. E a nossa postura espiritual nesses dias não é de um espírito sonolento, não é de um espírito apático, pelo contrário, é de um espírito vigilante, atento ao que está acontecendo ao nosso redor, atento à oportunidade que eu posso ter de falar com o meu Senhor e ministrar aos corações que me cercam. Paulo também fala acerca de uma oração de ação de graças. Olha que incrível, Paulo estava dentro de uma prisão e ensinando sobre oração de gratidão. Cara, isso fala muito ao meu coração. Isso ministra muito, porque quantas vezes nós murmuramos e a murmuração é o que me impede de ser grato. Paulo poderia estar com as mãos algemadas, mas o seu coração estava no céu. Paulo poderia estar privado numa cadeia, mas a mente e o coração dele estavam no Senhor, estavam na presença. E isso deve ser o que nos norteia todos os dias. Independente de como está a realidade da sua casa, independente se hoje ainda estamos em lockdown, se o mundo está passando por uma crise na área da saúde, se pessoas, talvez entes queridos, estão sofrendo, que o nosso coração nunca se esqueça de agradecer ao Senhor, independente das circunstâncias, que nós tenhamos um coração grato. E Paulo também fala acerca de uma oração de petição. Ele pediu uma intercessão para aquelas pessoas. Ele pediu uma oração intercessória. E olha que engraçado, Paulo ele estava preso. Talvez ele poderia pedir para que ele fosse liberado daquela prisão. Talvez ele poderia pedir para que ele fosse solto. Ele poderia ter uma série de pedidos, uma lista, para que ele estivesse num local melhor, para que ele fosse liberado daquela situação, mas não. Olha que incrível o pedido de Paulo. Ele pediu oportunidades. Ele não pediu por liberdade, mas ele pediu por oportunidades. E isso é muito incrível. Ele pediu para que a igreja orasse, para que as portas se abrissem e a palavra de Deus fosse fluida através da vida dele. Ele pediu para que as portas se abrissem, para que a palavra de Deus fluísse. E eu entro num segundo ponto. Paulo também nos fala acerca de uma prioridade da palavra de Deus. Mesmo sendo um homem preso, ele não deixou de ser um homem fiel. Mesmo estando em um local em que ele estava privado de fluir geograficamente, a obra de Deus e a palavra de Deus fluía por onde ela pudesse fluir. Paulo, ele estava ali numa situação totalmente restrita. Assim como muitos de nós que estamos restritos dentro de nossas casas, estamos restritos de ir a determinados lugares, mas a palavra de Deus não está restrita. Talvez hoje nós estamos com máscaras no nosso rosto, mas nós não estamos com a nossa boca tampada, nós não estamos com a nossa boca amordaçada, e nós podemos falar do Evangelho. E talvez se você não tenha a oportunidade de falar, que assim como John Wesley foi tocado pelo exemplo daqueles irmãos moravianos naquela embarcação, que você ministre e exale a palavra de Deus pelo seu estilo de vida. Talvez você não vai ter oportunidade de falar sobre a palavra de Deus, mas todos nós temos a oportunidade de vivê-la, de praticar essa palavra e alcançar outras pessoas. Eu e você temos a oportunidade de, independente das restrições, das prisões, das proibições que nos cercam, nós temos a oportunidade e também a responsabilidade de exalar a vida de Deus, de pregar a palavra de Deus através da nossa boca ou talvez através do nosso louvor, através da nossa adoração. Numa situação de caos, assim como John Wesley foi tocado, ele olhou para aqueles irmãos que estavam também ameaçados de morte por aquela tempestade, e eles cantavam ao Senhor. O exemplo deles tocou a vida daquele homem, que se tornou o que se tornou. Mas também John Wesley fala acerca de ter sabedoria com aqueles que nos observam. E isso me ministra, isso me impacta a nível da urgência do nosso posicionamento como cristãos, acerca da urgência da nossa atenção ao ministrar, ao nos posicionar, independente das circunstâncias. Paulo fala sobre termos sabedoria com as pessoas que nos observam, e nós somos observados constantemente. Quantas pessoas foram tocadas pelo simples fato de ver a igreja orando pela cidade? Quantos médicos não foram tocados pelo simples fato de termos pessoas da nossa igreja orando e praticando empatia com aqueles que estão doentes?
Quantas pessoas não são salvas e tocadas pelo Senhor por simplesmente nos ver sendo fiéis à palavra do Senhor? E Paulo ele fala sobre essa urgência que nós temos que ter. Assim como John Wesley entendeu que existia uma urgência na pregação, e na pregação séria da verdade que liberta, Paulo também nos ensina acerca desse posicionamento. Paulo também nos ensina que não tem lugar propício para pregar. Ele estava numa prisão e mesmo assim pregando para os carcereiros. Paulo ele pede por oportunidades. E todos nós temos oportunidade de fluir a vida de Deus. Eu tenho oportunidade de fluir a vida de Deus na minha cidade. Você tem oportunidade de fluir a vida de Deus aqui na cidade ou na sua cidade, se você não está aqui em Anápolis como eu estou. Paulo ele pediu por oportunidades e ele aproveitou. Enquanto ele estava preso, ele estava escrevendo, aproveitando aquele tempo ali em que ele estava, digamos, à toa, para se ocupar com aquilo que era importante, para se ocupar com aquilo que era realmente valioso. E ele escrevia cartas para governar a obra do Senhor. Ele também pregava para aqueles guardas daquela prisão. E isso chama muita atenção do meu coração e eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer a pergunta que pode nortear os seus próximos dias. Você tem aproveitado as oportunidades dessa situação que nós estamos vivendo? Seja as oportunidades boas, de talvez agora estar tendo um contato mais próximo com a sua família, ou as oportunidades ruins aos nossos olhos, a nível das doenças, a nível das restrições, a nível do desemprego, a nível da tristeza, da ansiedade que tem surgido no coração das pessoas. Tudo isso é uma oportunidade. E você tem aproveitado essas oportunidades para fluir a vida de Deus que existe em você? Talvez até hoje, você deixou passar muitas oportunidades. Talvez até agora você ainda não se moveu para que a verdade que está no seu coração alcançasse outras pessoas. Mas hoje eu te digo que existe uma oportunidade de fluir a vida de Deus. Hoje eu te falo que existe talvez uma adversidade, existe talvez uma tempestade que cerca a nossa embarcação nesse mundo temporariamente. Existe uma adversidade que nos cerca hoje, nessa situação de pandemia, nessa situação triste que nós estamos vivendo. Mas eu quero ser o exemplo dos irmãos moravianos. Eu quero ser o exemplo de Paulo. E também de John Wesley, que até aquele momento estava vivendo uma vida de conhecimento do Evangelho, mas não de conhecimento da graça, do relacionamento com o Senhor. Sabe, talvez hoje você pode ministrar dentro da sua casa através da sua vida de oração, através da sua vida de devocional, através da verdade que você pode viver todos os dias, praticando o Evangelho. Talvez você tenha a oportunidade de falar nas suas redes sociais, de falar no seu trabalho sobre Jesus Cristo. Porque sendo sincero para você, a verdade é que Jesus é o único caminho. Jesus é a única solução. Jesus é o único que pode resolver qualquer situação. Jesus é a única fonte. Jesus é o único que pode realmente resolver qualquer problema. Jesus é o único que pode trazer a paz necessária para muitos que estão com ansiedade nos seus corações, nas suas mentes. Jesus é o único que pode trazer cura para muitas pessoas que estão doentes. Jesus é o único que pode trazer paz, amor, perdão para muitas vidas nessa situação. Que nós possamos aproveitar as oportunidades, sendo elas ruins ou boas, para pregar Jesus, para falar sobre o amor de Jesus, para falar sobre a paz que excede todo o entendimento. Que as pessoas queiram parar de entender e apenas viver essa paz que nos faz perder a vontade de entender e apenas viver com o Senhor todos os dias, louvando e agradecendo a Ele. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero encerrar essa palavra fazendo um apelo para você que está dentro da sua casa, para você que talvez está aí com alguém do seu lado assistindo essa pregação. Exale vida de Deus para a vida dessa pessoa. Se você está com alguém, sabe, coloque as mãos em direção a essa pessoa, comece a interceder. Use essa oportunidade agora de orar por alguém. Talvez alguém dentro da sua casa está passando por uma situação de perturbação no coração. Talvez está passando por uma situação de medo, de angústia. Ore por essas pessoas.
Use isso como uma oportunidade de ministrar Jesus. Use isso como uma oportunidade de falar sobre o único que pode trazer paz, que pode governar toda essa situação. E eu quero orar por você nessa noite. Senhor, eu declaro, Pai, sobre cada família representada através dessas pessoas que estão vendo essa transmissão. Pai, eu declaro sobre cada jovem da nossa igreja. Pai, eu declaro sobre a vida de todos que estão assistindo essa ministração, Pai. Que o Senhor traga sobre nós o entendimento daquilo que é primeiro, o entendimento prático daquilo que deve governar as nossas vidas em primeiro lugar. Pai, traga sobre nós o entendimento de uma oração perseverante. Pai, que nós não possamos ficar parados no tempo, aleatoriamente olhando para as adversidades, olhando para as tempestades, mas que nós possamos vigiar a todo momento, sem estarmos sonolentos ou apáticos, mas vigiando em oração a todo momento, orando em qualquer brecha de oportunidade que nós encontrarmos, que nós possamos interceder e agradecer pelas pessoas que estão na nossa família, que estão na nossa igreja, que estão na nossa cidade. Senhor, traga para nós o entendimento que a Tua palavra é primeira em qualquer situação, que eu não use o meu tempo de conversas para murmurar, para reclamar, para falar palavras de morte, mas que eu use, Senhor, o meu tempo relacional com as pessoas para falar sobre a palavra que liberta, para falar sobre a palavra da verdade. E, Senhor, que o Senhor traga sobre nós o senso de urgência de posicionamento, que nós possamos aproveitar as oportunidades, que nós possamos aproveitar as adversidades para ministrar Jesus na vida das pessoas, para ministrar vida de Deus. E eu ministro vida de Deus dentro dos lares, eu ministro vida de Deus dentro das famílias, eu ministro vida de Deus em cada coração que está assistindo essa live agora, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, por ter nos colocado em Anápolis. Pai, traga sobre nós que Anápolis é a nossa responsabilidade. Os presídios são a nossa responsabilidade. As praças, os bairros, os prostíbulos, os hospitais, as escolas são a nossa responsabilidade. Anápolis é a nossa responsabilidade enquanto igreja. Pai, traga sobre nós esse senso de posicionamento mais forte a cada dia, porque nós somos jovens e nós somos a força da igreja, a força que move a igreja, e nós vamos nos posicionar como essa igreja verdadeira, como essa igreja que não para, mas que governa, com essa igreja que não para, mas que flui, fluindo em palavra de Deus, fluindo em ministração do Evangelho. Pai, nós te agradecemos por essa série que se inicia hoje. E que essa série, Pai, venha para abalar o entendimento de muitos jovens. Que essa série venha, Pai, para reposicionar o que é primeiro e o que deve ter prioridade nas nossas vidas. Pai, que essa série também traga sobre nós a prática necessária de tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Pai, nós te agradecemos, eu agradeço pela sua vida, e nós vamos encerrar agora esse culto, e eu quero que você, de fato, aproveite a oportunidade aí agora. Mande uma mensagem, poste um story, marque as pessoas para que elas sejam alcançadas por essa verdade. Não deixe essa oportunidade passar. Muitos estão com medo, muitos estão angustiados, muitos estão tristes, e nós temos a resposta para tudo isso. Muitos estão sedentos e famintos, muitos estão doentes, e nós temos a resposta para isso. Então que nós não possamos guardar essa resposta em gavetas, que nós não possamos trancafiar essa resposta em prisões, mas que nós possamos deixar a palavra de Deus fluir, que nós possamos deixar a palavra de Deus ir por todos os cantos, como uma oportunidade de ministração na vida das pessoas. As pessoas precisam de respostas e nós temos elas. Jesus está vivo e nós podemos provar. Eu queria declarar isso sobre a sua vida. Nós estamos encerrando esse culto. Eu queria que você postasse no seu Instagram e também postasse uma mensagem para alguém agora. Envie uma mensagem para uma pessoa, faça uma ligação e ore com alguém. Faça uma oração na sua casa, faça uma oração no seu Instagram, via celular, por mensagens de WhatsApp, não sei.
aproveite uma oportunidade para tocar alguém nessa noite de sábado. Eu agradeço você que assistiu essa live até aqui. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu espero muito que no próximo sábado nós já possamos ter a oportunidade de cultuarmos juntos uns com os outros. E eu oro por isso e meu coração se alegra por ter essa esperança de que no próximo sábado nós já poderemos estar juntos novamente. Então eu agradeço você, um abraço, fiquem com Deus, você, sua casa. Até mais, amanhã nós temos culto também, transmissão ao vivo online do culto às 19 horas e nós esperamos você. Você que quer deixar a sua oferta, a gente vai colocar aqui os dados da igreja, os dados bancários para que você entregue o seu dízimo, oferte, né, aqui na igreja. E use também isso como uma oportunidade de ofertar. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a nossa igreja não para. A nossa igreja tem se movido. E nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos de você conosco nessa missão. Então fiquem com Deus, até mais. Um abraço. Valeu, galera.